todos. Agora, nós vamos com a Jussara, que é artista da nossa terra, que produz, é o membro mais produtivo do grupo, produz documentários, trabalha com música, ela tem a graduação em filosofia, é uma pessoa já formada, né? Nós temos uma sorte muito grande, oficialmente, ela é discente do grupo, imagina, né? Mas ela é uma das pessoas que mais traduz, e ela está fazendo letras assim, é mais como uma mais no currículo dela, é uma outra coisa dentro do currículo tão extenso. Ela estava sem nada para fazer, quer saber, eu vou fazer letras em inglês também. Não, é porque eu tinha que encontrar vocês, professor. Pois é verdade. E somos todos predestinados, né, nesse nosso trabalho. O que mais? A Jussara está terminando a segunda graduação agora em letras em inglês, então ela é uma discente de luxo. Ela é um discente do nosso programa, né? E na mesma instituição que é a UFPA, ela é professora de inglês e filosofia desde 2012. Atualmente, ela está trabalhando no curso livre de inglês, dentre outras coisas. Executa um projeto musical independente, tendo lançado já 2 álbuns autorais e um videoclipe nos anos de 2018, 2021 e 2023. Na linguagem audiovisual, ela já participou como produtora, vejam só, de um documentário, coautora do documentário Os Devotos de São Sebastião, que está disponível, se não me engano, no YouTube. Depois ela fala um pouquinho sobre... O Sarrato foi coordenador também desse projeto. Olha só, né? Um documentário sobre o fenômeno religioso cultural das ladainhas de São Sebastião de Cachoeira do Arari, Marajó, Pará. Então, é uma pessoa que realmente tem 2 pés na arte, alguém que ajuda muito na hora da tradução, na hora da tradução intralingual, e sempre muito empenhada no nosso trabalho. Então, lhe passo a palavra. Muito obrigado, desde já, pela sua participação e empenho. Gente, eu quero dizer que eu faço tudo para estar nesse grupo. É difícil, não é fácil, porque a vida de trabalho de graduando, de não sei o quê, muitas coisas, mas eu faço de tudo, porque para mim é uma honra contribuir nesse trabalho grandioso. Então, agradeço ao professor Joaquim e todos os outros que aceitaram o nosso convite de estar aqui, e me sinto muito lisonjeada de estar falando entre tantas pessoas grandes. Bem, aqui minha apresentação é Escolhas e Contextualizações do Trabalho Tradutório de Chove nos Campos de Cachoeira. Essa é a capa da última edição de Chove nos Campos de Cachoeira, e quando eu passei no Enem, que eu resolvi, disse, não, como eu estava trabalhando como professora de inglês, eu tive que fazer uma graduação de inglês, foi isso que aconteceu. E antes de eu começar o curso, eu tinha acabado de passar no Enem, eu fui na Feira do Livro, e eu vi essa edição. Aí eu disse, nossa, que edição bonita, olha, uma edição nova e tal. Eu disse, eu vou comprar, né? Vou comprar. E aí eu comprei, e aí eu comecei o curso, né? Aí eu comecei a pensar sobre o sentido de estudar letras. E, gente, eu estou entrando num curso de letras, isso é legal. Aí numa aula do professor Sérgio Pinto, ele disse, eu estou aqui enrolado, gente, porque eu estou traduzindo Dalcídio Jurandir. Eu disse, gente, está traduzindo Dalcídio Jurandir. Aí eu tenho uma trajetória já por causa do meu pai, que era músico e é falecido já, Rafael Lima, e a gente cantou uma opereta chamada Reinavam com o Castiçal, que é um diálogo entre Alfredo e Ludica, tirado do livro Primeira Manhã, se eu não me engano. Gente, me corrija se eu estou errada. E aí, é isso, e é um diálogo musicado. Então, por causa disso, eu tive essa experiência com o Dalcídio Jurandir, e eu achei que traduzir o Dalcídio Jurandir para o inglês. Só uma curiosidade aqui, gente, o Dalcídio ele não tem nada em língua estrangeira, a não ser um livro chamado Linha do Parque, que não faz parte do ciclo do Extremo Norte, que é essa saga de 10 livros, cujo início é o Shopping nos Campos de Cachoeira. O Linha do Parque é o único que não faz parte dos romances, que não faz parte dessa saga, e que ele foi encomendado na época da Guerra Fria pelo governo
soviético, porque o governo soviético queria, você já sabe, da Guerra Fria, ele queria disputar domínio ideológico, e ele encomendou, por saber que o Dalcídio Jurandir tinha um pé no comunismo, a obra Linha do Parque em russo. Então, além dessa tradução, não existe nada em língua estrangeira de linha de Dalcídio Jurandir. Então, a gente está realmente entregando algo inédito, né, que é essa obra em inglês, né, que a gente está fazendo de Chove, e a professora Juliana está coordenando a tradução de Chão de Lobos, então realmente é inédito, e eu acho, assim, eu quero estar nesse trabalho, eu quero entregar, eu acho histórico, eu acho um momento histórico, um trabalho histórico, e a gente vai publicar. A gente está sem editora ainda, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Tá? Então, assim, dentre as bibliotecas, eu estou escrevendo um artigo que vai ser o meu TCC da graduação, que vai se desenrolar num projeto de mestrado, e eu peguei as bibliografias que o professor Joaquim mandou para mim, e uma das que mais me chamou a atenção é essa da professora Rosa Assis, eu trouxe um artigo sobre a pesquisa dela sobre oralidade. E o título desse artigo, olha que bonito, traduzindo oralidade, recriando alteridade. Então, quando nós estamos traduzindo oralidade, nós estamos recriando alteridade. A alteridade ela já foi criada pelo texto-fonte, nós estamos recriando essa alteridade que, segundo né, segundo essa discussão trazida da professora Rosa Assis, a oralidade registrada na obra Chove dos Campos de Cachoeira, como o professor Cancela já citou, ela é mais distante da norma culta padrão. Então, ela é um discurso, para o termo técnico que ela usa, que não tem, como bem citou o professor Cancela, não tem nada a ver com julgamento sobre o que é certo e errado em relação ao prestígio que os discursos têm, o discurso circulante na sociedade tem, né? Não tem nada a ver com a discussão sobre se é certo ou não julgar tal e tal discurso como mais prestigiado e outro como menos prestigiado. Ela simplesmente cria esses termos técnicos para classificar o tipo de discurso que é a oralidade. E a oralidade de Dalcídio, segundo, se a gente usar essa teoria da professora Rosa Assis como referência, ela é uma oralidade mais próxima do discurso, distante da norma culta. Né? Então, ela é um discurso, digamos assim, menos prestigiado, né? Essa oralidade, né? Então, ela é mais próxima, segundo essa discussão da professora Assis Rosa, é mais próxima do eixo mínimo dentro dessa linha de prestígio dos discursos que circulam na sociedade. Quer dizer, ele é menos prestigiado, né? É um discurso, digamos assim, marginalizado, né? E eu trouxe aqui o professor Bolle, o Willy Bolle, que foi citado aí pelo professor Fernando, e que ele fala, né, que o projeto do Dalcídio, nessa criação, nesse registro da oralidade, é um dicionário, né, e esse dicionário não segundo o professor Willy Bolle, não é no sentido clássico de uma lista exaustiva de termos, mas sim um diccionário, um registro de dicções, né? No sentido do linguista e pesquisador da cultura popular Jacob Green, que é uma coletânea de dicções que merecem, que são dignas de serem registradas, né? Então, nesse sentido, segundo o professor Bolle, a obra da Dalcidiana é um dos maiores registros da oralidade marajoara já feitos. Aí eu trouxe aqui aí eu escolhi essa
essas discussões da professora Rosa como parâmetro para o meu artigo, primeiramente, e depois a gente vai ampliar mais essa bibliografia quando chegar no mestrado. Mas, por enquanto, como é um artigo somente de 10 páginas para graduação, as referências que eu citei são essas, mas tem outras lá, não deu para trazer tudo hoje. Mas eu vou dar um exemplo aqui, e aí de como isso está se dando na prática. O professor Joaquim, ele já mostrou como é que a gente faz as interações nas nossas pastas compartilhadas do Letra do Uso, e aqui eu trouxe um trecho traduzido pelo professor Sérgio Pinto, né, que é o do personagem Henrique. Ele está se endereçando ao Alfredo, né? E nessa cena, e eu usando a tese do professor Joaquim Cancela sobre Guimarães Rosa, eu entendi que quando como eu estou escrevendo um artigo, a gente precisa analisar o que está acontecendo, é bom contextualizar. Então, nessa cena, o que está acontecendo é que o Henrique está irritado com o Alfredo, porque o Alfredo ele julga o ato do Henrique de matar passarinhos com baladeira, né? A fala do Henrique é carregada de confronto, né? Então, quando ele sente que o Alfredo está inferiorizando o ato de matar passarinhos com baladeira, ele joga essa fala aqui, que eu vou ler para vocês. Que tem com isso? Que é como, tipo assim, o que tu tem a ver com isso, né? Porque isso não é da tua conta, né? Sei balar um passarinho, tu não bala. Vamos um dia no campo, tu arruma uma liga velha, ou então me dá um cruzado, tira do teu pai, tira escondido, não te incomoda que tu não come o passarinho que tu bala, eu como. Então, ele está dizendo para o Alfredo que ele sabe balar, mas o Alfredo não bala. E que ele quer mostrar para o Alfredo que ele sabe balar. Se ele quiser, ele pode vir com ele também, e que ele não precisa comer o passarinho, que ele vai comer, mas o Alfredo, se ele não quiser, não precisa comer. Né? Então, aqui, como no texto alvo, o professor ele não conseguiu manter o registro da oralidade, que vocês estão vendo aí em vermelho, nos verbos. Por quê? Porque o verbo, do inglês, ele tem pouca flexão. E isso, eu vi um comentário do professor Cancela na nossa pasta, dizendo que, olha, a gente tenta manter o registro da oralidade no mesmo lugar em que ela ocorre na sentença, mas caso isso não seja possível, a gente pode transferir para outro lugar. E foi o que o professor Sérgio Pinto fez, porque por causa da pouca flexão verbal no inglês, não tinha como manter a oralidade no mesmo lugar dentro da sentença. Então, no inglês, o professor Sérgio Pinto ele transfere para a oralidade para o pronome, que o you vira ya, né? E também para o verbo auxiliar don't, que ele decide por tirar o T e deixar só don, que vocês estão vendo aí em vermelho logo na última frase do texto alvo, tá? Do texto em inglês. Então, ya don, tá? Então, não fica mais ya don't, fica ya don, como se o registro da oralidade fosse transferido do verbo para o pronome e para o verbo auxiliar, porque para manter a quantidade de registros de oralidade e não suprimir, né, respeitando as regras das duas línguas. Tá? Então, por que eu achei muito interessante esse trecho e eu estou trabalhando ele no meu artigo? Bom, primeiro é que essas estratégias de mudar de posição a marca da oralidade é justamente para manter o máximo de desvios da regra formal possível, já que o desvio da regra formal é uma marca da oralidade dalcidiana que, às vezes, fica muito difícil transferir, talvez porque o português tem uma
tem uma variedade, por exemplo, da flexão verbal maior do que o inglês, então, às vezes, fica difícil a gente transferir essas marcas de oralidade para a língua-alvo, mas a gente tenta usar de estratégias para manter o volume de marcas de oralidade, ainda que a gente perca, né? A gente perde no texto-alvo, a gente perde volume, né? Porque, às vezes, não tem como a gente transferir, tá? E essa oralidade, ela é uma caracterização do personagem, tá? Então, ela, além de ser um registro da cultura marajoara, ela é uma caracterização. Então, o que acontece? Dentro, né, e aqui trazendo o Haroldo de Campos, né, ele fala, né, que criar um texto-alvo, né, quer dizer, numa outra língua que não o texto-fonte, é um trabalho praticamente impossível, né? Mas ele compara com o trabalho do artista, né? Que o artista ele se lança no desconhecido, e é isso que nós tradutores estamos fazendo com a obra de Dalcídio Jurandir para o inglês, né? Está se lançando no desconhecido, né? E praticamente está criando outro texto, né? Na prática é isso que acontece de fato. E aí, só que, segundo Haroldo de Campos, existe uma isonomia entre esses dois textos, o texto-fonte e o texto-alvo, que são certas questões sistêmicas que fazem com que o leitor do texto-fonte, do texto-alvo, perdão, que é o texto em inglês, ele se aproxime do que o autor do texto-fonte viveu e queria expressar, né? E aí eu achei interessante um artigo do professor Anderson Rodrigues, que foi publicado na revista Asas da Palavra, que ele fala sobre o ciclo da borracha. O Dalcídio Jurandir, ele foi criado dentro, o Shopping dos Campos de Cachoeira, ele foi criado dentro do contexto do ciclo da borracha. Então, o que acontece? Ele diz, o professor Anderson Rodrigues, ele diz, no primeiro romance do ciclo Extremo Norte, o autor nos mostra como esta fase, o ciclo da borracha, influenciou no imaginário do homem amazônico, portanto, preocupa-se em demonstrar que a cultura de fora o fascinou e o encantou. Nesse sentido, Dalcídio, quando vivo, se mostrava muito preocupado com a rapidez avassaladora do progresso na região. A Amazônia presente em Jurandir é um mundo em ruínas, onde é expresso nos verbos desabar e cair, não só na decadência física, mas também na perda moral diante das trocas com o que está de fora. Então, por que Alfredo julga o fato de Henrique matar passarinhos à bala? A baladeira, essa que é a questão. Né? Essa que é a questão. Quer dizer, um mundo que julga o que é cultura regional como inferior devido a uma influência do estrangeirismo de fora. Né? E aí... Bom, gente, é isso, né? Essas são as linhas que eu consegui encontrar de análise para trabalhar no meu artigo, e essa foi a minha contribuição. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Ela diz assim, essa foi a minha contribuição, mas na verdade a contribuição dela é muito maior. Ela é uma das pessoas que mais traduziu, se você der uma olhada na nossa pasta, aquelas pessoas que têm acesso, é uma das que mais traduziu efetivamente. Tem uma fala que eu lembrei do Ronen, enquanto você falava, que ele diz o seguinte, mas a tarefa do artista em si, ela já não é impossível, né? Quando você se dispõe a pegar uma pedra e esculpir o rosto de alguém, isso já não é impossível, né? Quando você quer colocar isso num quadro, quando você quer se exprimir por uma dança, isso já é uma parte do que a gente imagina. A expressão nunca é total. Então, a tarefa de traduzir, ela realmente também vai ter... Quase todos os autores chegam nisso, né? Eu falei ainda há pouco de que todos os autores meio que mencionam a parte cultural. Cada um vai chamar do jeito. O que eu escolhi, foi Lloyd. E tantas outras escolhas são boas em termos de tradução, né? Lloyd fala mais do termo antropológico da coisa, que foi o que eu tive acesso durante o doutorado. E outro conceito que muito volta à tradução é essa ideia da impossibilidade. Só que essa impossibilidade, para nós tradutores, ela não deve ser algo limitante, né? Ela não é algo que, é impossível, então não vou fazer. Na verdade, é aquela ideia do
do que eu vou tentar fazer o meu melhor possível. Assim como o artista que sabia que a sua expressão, ela por si só já não seria completa. Você nunca vai conseguir colocar num produto tudo aquilo que você está sentindo, mas você faz a expressão da melhor forma possível. Bem, então, nossa, tanta coisa que eu gostaria de comentar, mas, enfim, eu vou deixar agora um espaço. Primeiro, agradecer mais uma vez toda a nossa equipe. É muito bom poder contar com vocês. Aprendo muito com o que cada um diz. Enfim, muito feliz com a participação de vocês todos. E eu vou abrir para os nossos colegas que estão participando, que queiram fazer alguma pergunta para a nossa mesa, tá? Estão todos aqui aguardando alguma interação sua. Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário de qualquer natureza. Então, aqueles que quiserem, a palavra está franqueada para os nossos ouvintes que queiram sair da posição de ouvinte para participantes também. Queiram conversar com nossos colegas. Está franqueada a palavra. Nenhum comentário, gente. Se você for mais tímido, você pode colocar aqui no comentário. Se você quiser conversar conosco aqui, você liga a sua câmera e a gente vai conversando. Pode perguntar alguma coisa, uma curiosidade, os nossos colegas. Pode ser que tenha algum milionário que queira bancar o filme com a Dira Paz. Então, você é muito bonito, tá? Olha, eu gostei da ideia, eu tenho muito dinheiro guardado, quero bancar o filme. E quero bancar também a produção do Chão dos Lobos e do Cachoeira para inglês. A gente aceita também, não tem problema. Tem um trecho eu ia até botar isso no meu slide, esqueci. Tem um trecho do Chove que diz assim, no segundo capítulo: não há dinheiro. Não sei se vocês lembram que tem um trecho que foi traduzido para There is no money. Esse é muito importante dentro do estudo da tradução e da publicação. Geralmente não tem mesmo, a gente vai buscar alguma forma. Fico aguardando aqui a manifestação de algum colega. Fiquem à vontade, tá? Os colegas estão. Professor Joaquim, Estou ouvindo, enquanto nossos participantes se preparam, eu quero voltar num ponto para a gente pensar claro. com você, o Fernando, a Juliana, a Ju, que é o seguinte: do ponto de vista da escrita da história, não existe história universal, porque toda história ela é local. Uhum. Todo local é regional. Existe, entendo do ponto de vista da filosofia, existe dramas, problemas, características, modo de vida, que a gente pode dizer que isso é comum à condição humana, mas olha só, o Walter Mignolo, no livro Histórias Locais, Projetos Globais, ele diz o seguinte, né? Esse grande debate local global, essa grande literatura, existe, né, a história global no campo da história, é o seguinte: segundo Mignolo, no local existe uma história local dominante, hegemônica, e uma história local subalternizada, entendeu? Invisibilizada, explorada. Eu queria voltar nesse ponto, porque, de fato, ainda que as características das pessoas, eu possa dizer que, por exemplo, o sofrer, o chorar, o sentimento, a paixão, a perda, ela é uma perspectiva do humano, só que os modos de sofrer, dado a dimensão cultural, muda de sentido e significado e de contexto histórico. Então, do ponto de vista do historiador, tá bem? Sim. Do ponto de vista do historiador, o riso, o choro, a lágrima, qualquer sentimento é historicamente situado. Tá bem? Então, eu queria colocar Perfeito. fogueira aqui, lenha nessa fogueira. É isso. Tudo bem. Pode Olha, falar. o Jean, fica à vontade, Jean. Bem-vindo. Ai, tem que ligar a câmera mesmo? Só se quiser. Fica à vontade. Estou Mas é aqui. legal, né? Deixa eu testar. Na verdade, são apenas... Oi? Estamos lhe ouvindo. Não precisa ligar a câmera. Deu certo aqui.
Não, é apenas contribuições e comentários à parte. Sobre as formas de traduzir, né, as questões que foram comentadas mais cedo sobre o quão é importante, aí parece que o trabalho de traduzir é um trabalho que não termina, está sempre acontecendo em todo momento. Porém, eu valorizo tanto esse processo de sempre revisar e parece que sempre achar uma coisa nova, e eu sou fascinado pela tecnologia das anotações. Por exemplo, eu fiquei um tempinho longe de dar auxílio, né, logo assim que eu terminei a graduação, isso em 2023, porque a gente, né, precisa sobreviver, Claro. e o local que foi sobreviver foi bem afastado, tipo, inóspito. E agora eu retornei para dar auxílio no mestrado. E deu para mim perceber a questão de que como as anotações me salvaram tanto, as anotações das evoluções principalmente, me ajudaram a me reencontrar, porque do ponto de partida que eu soltei um pouco a mão do menino Alfredo, para o momento que eu voltei, andou muito o processo, principalmente da tradução. Então, muitas das questões eu tive que rever, né? Tive que procurar e tive que ir nos registros. Então, eu vejo essa parte da anotação das informações, né, dos compartilhamentos, como de grande valia, principalmente para novos estudos, para novos pensamentos. E o quanto isso tem me ajudado, porque agora eu estou no processo da revisão da Cena 2, com muita fé, iremos também partir para a tradução já da Cena 3, né? E deixando bem claro essa questão de como eu passei a ver o processo de revisar e sempre encontrar coisas novas, como um processo sempre para novas discussões, e insumos, né, para outras pessoas que vierem a pegar o trabalho e já se encontrarem por ali. E outra questão também, observando o processo de tradução dos colegas, tem uma mania que eu tenho. Quando eu vejo, agora que eu estou na revisão, quando eu vejo um documento, eu já me pergunto, de que outra forma eu posso escrever isso? É o primeiro pensamento que eu faço para ver se vem alguma outra coisa. Aí eu vou testando para ver o que dá mais certo. Aí aquilo que eu fico com dúvida, geralmente eu já deixo lá as anotaçõezinhas, né? Eu acho que isso poderia dar certo para isso e isso, porém eu tenho dúvida quanto àquilo. E já vou marcando. Então isso já é um hábito meu, né? Me questionar de que outra forma eu posso fazer isso. E eu vou ali danado pesquisando. Apenas essas contribuições mesmo. Legal, verdade. É um processo de refazer que a gente precisa. Às vezes a gente quer continuar, né? A gente tem que encontrar uma forma de deixar as coisas mais objetivas, senão. E é muito legal, né? É bom voltar aos documentos, então a gente fica sempre entre a coisa e a espada. Entre continuar refazendo ou deixar aquela versão ali como se fosse um. É difícil até dizer a palavra versão final, parece que é errado dizer a versão final, né? Mas enfim, obrigado. Agora, tem alguém mais aqui, é Delin, é isso? Fique à vontade. Boa tarde, Boa professores. tarde. Eu queria só fazer um pequeno comentário que Claro. eu achei muito bacana. Foi um prazer conhecer mais sobre a obra do Dalcídio e poder ver futuramente outras línguas conhecendo a nossa literatura amazônica. E também ver o Legal. processo da tradução, né, que a função comunicativa da língua que pode ser explorada, né, a partir dessa, como é que eu posso dizer? Culturas diferentes conhecendo e poder ter contato e explorar a partir daí. E também o trabalho do tradutor, que é conectar a história e transmitir isso de uma forma que outras pessoas também consigam se conectar e trazer um pouco do que o Jurandir quis com a história dele. Outras pessoas se conectarem, achei muito bacana. Muito obrigada. Foi Muito bem. muito especial participar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado. Você falou algo realmente muito sentido, que traduzir lá no princípio significava tem essa ideia de espaço, né? De levar de um lugar para outro, transladar. Você falou em conexão. Se nós pensarmos no Marajó, suas pontes, suas balsas, está tudo muito dentro mesmo dessa ideia de traduzir, de levar, transladar. Muito bem. Mais alguém? Eu de novo. Fique à vontade, estamos conversando. Reta final da nossa tarde. Eu havia esquecido de comentar que eu também vou contribuir para as traduções de Chove no Chão. Chove no Campo de Cachoeira.
Isso, exatamente. Verdade. Então, temos Nova, mais força para temos mais gente chegando. Isso é muito bom, porque, olha, às vezes eu abro a nossa pasta, não tem por que não confessar isso. Às vezes a gente abre a pasta, depois de tanto tempo, a gente, meu Deus do céu, será que vai dar? Será que eu vou... E é bom chegar gente nova, porque a gente tem, assim, um gás a mais, né? Tem muita coisa produzida, mas ainda tem muito a fazer, com certeza, principalmente na parte metodológica. Eu até gostaria de ter falado mais sobre os problemas da nossa tradução, infelizmente não deu tempo, não é que eu queira escondê-los, mas é porque realmente nossa tarde tinha muita informação para passar, mas temos muitas coisas a resolver, eu tenho certeza que você vai poder ajudar muito nesse processo também. Sim, sim. Mais alguém? Mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Porque senão eu vou passar a palavra para os nossos colegas, se quiserem dizer alguma coisa a mais para concluir a nossa tarde, fiquem à vontade. Quero comentar um item só que é de bastidores aqui Claro, vamos lá. que assim o leitor, né, ou a pessoa que está aqui, ela vê a gente falar em cenas em Chão dos Lobos, mas o livro, curiosamente, ele não tem divisão, ele não tem capítulos, ele não tem. Então, o processo de tradução ele é um processo quase que um trabalho penoso, né? Porque imagina, são quase 300 páginas. Sim. É letra emendada com letra. Então, didaticamente, né, nós dividimos o romance em lotes, em cenas, né? Mas isso foi algo assim, uma chave para a gente quebrar menos pedra e menos cabeça, né? Mas o leitor, ele só tem 300 páginas de romance, ele fica assim, meu Deus, ou seja, o Chão dos Lobos, o Dalcídio é brilhante, né? Ele dá a sensação ao leitor de que essa fazenda, né, chamada Amazônia, ela é gigante, que ela não tem divisória, né? É uma terra assim, exatamente. E aí eu achei curioso, tanto o Jean falando agora, a professora Juliana, a ideia das cenas, né? E bom que a gente descobriu essa forma de olhar, muito bom. até para traduzir, para entender o Chão do Lobo. Mas isso pertence só ao Chão dos Lobos, porque quando a gente olha para outros romances, por exemplo, o professor Geno trouxe essa questão o local e universal. Você pega, por exemplo, o próprio Chão dos Lobos, né? Esse mundaréu, essa vastidão, se aproxima muito à técnica do Guimarães, né? Sim. E se aproxima muito a James Joyce, né? Então, a gente não é local, a gente é universal também. Sim. Porque o Dalcídio ele consegue condensar o mundo aqui em 300 páginas. Se a Joabe, né, falava do Primeiro Amanhã, né, da opereta que ela fez, o Primeiro Amanhã é só a primeira manhã do aluno, né? E fica assim, meu Deus, o Joyce fez isso, né? E o Dalcídio fez isso na Amazônia, então a gente não tem, buscando talvez uma síntese no que a gente propôs aqui, a gente é muito mais universal do que pensamos, né? Não é reconhecido, mas nós somos universais, sim. Verdade. Eu me orgulho muito da gente estudar essa literatura paraense de expressão amazônica, né? O Dalcídio em si. Vale muito a pena, né? Eu acho que a nossa esperança, né? Nesse tom bem drummondiano, a gente tem essa esperança que esse amanhecer sempre ele é possível. Em um momento a gente vai publicar, mas a gente sabe que é uma necessidade de Verdade. Verdade, professor, não poderia concordar mais, principalmente porque a gente tem certeza de que isso não é o que o Silviano Santiago fala, que é aquela coisa do patriotismo, o devaneio verde e amarelo, não é. A gente sabe que tem qualidade, a gente olha para o texto e vê tantos caminhos a percorrer, né? A gente sabe que a gente não está fazendo isso porque é paraense e quer dizer que não, é um texto que realmente tem qualidade, que ele tem a sua universalidade e tem muita coisa a explorar. Realmente, obrigado, professor. Obrigado mesmo. A Margot Benicasa, na minha defesa, em 2018, a filha do Dalcídio, né? Eu tive essa... Uma coisa brilhante, ela presente na minha defesa. Para quem não sabe, a sobrinha dele é professora de psicologia na USP. Fez um contato uns dias antes, falou assim, eu estou em São Paulo, posso ser a sua defesa? Eu falei, pode sim. Nossa. Eu queria levar alguém especial. Eu falei, quem é? Minha mãe, ou seja, a filha do Dalcídio. Legal. E eu falei assim, não... É muita coisa, é um presente. E aí, eu lembro que no final da apresentação, ela falou assim,
meu Deus, meu pai é muito maior do que eu imaginava. Eu sabia que meu pai era grande, mas ele é maior do que eu imaginava, né? Verdade. Então, assim, a gente talvez não tenha a dimensão. Nesse processo de tradução, a gente encontra muita coisa, assim, as sacadas, né? Impregnadas ali no texto. É algo que é universal, não é É, local. é verdade. Verdade. E eu vou aproveitar essa sua fala, professor, uma coisa que eu tinha pensado logo no começo, com a chegada de vocês, com a chegada do professor Agenor também, que é justamente essa ideia da grandeza que a gente se assusta, ainda é o meu estado, sabe? Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu tenho pouco tempo de estudo com o Dalcídio. São o quê? 5, 6 anos só. Eu passei a vida inteira estudando Guimarães Rosa na graduação, no mestrado, no doutorado. Quando eu volto de lá, eu venho redescobrir o Dalcídio. Já tinha leitura dele, mas não com um olhar acadêmico, né? E quando eu encontro agora o Dalcídio desse jeito, essa sensação da filha dele, né? De dizer, caramba, é muito maior do que eu imaginava. E é com esse pensamento que eu quero lançar aqui, lanço agora a semente dos... O nome provisório é Ciclos Dalcidianos. Vocês podem me ajudar a pensar melhor, a gente vai conversando, mas é a ideia de fazer um evento que dê conta minimamente dessa grandeza do Dalcídio, porque é por isso que me assusta e eu fico preocupado, e eu quero dizer que eu quero fazer esse evento com o maior respeito às pessoas que trabalham o Dalcídio há muito mais tempo do que eu, que praticamente são todos os que eu conheço. Todas as pessoas que vão integrando o projeto sabem muito mais de Dalcídio do que eu. Então, é com essa postura que eu quero lançar essa semente para que a gente trabalhe nela para o ano que vem, começar os ciclos dalcidianos, que eles não são apenas em relação à tradução, um evento grande, bonito, presencial, sobre a obra do Dalcídio, além da tradução. Nós temos conversado no Letraduzo sobre a tradução do Dalcídio, e nisso, o grupo de Altamira, o grupo de vocês, o nosso grupo, se uniu, e eu acho que nós somos realmente pioneiros nessa área. Mas, assim, em relação a outros campos do Dalcídio, usando campos já, né, como uma metáfora, eu sei que eu ainda estou, eu estou abrindo, assim, eu estou começando a abrir as primeiras páginas nesse sentido. Tem muita gente aí, quando eu vejo as dissertações, os artigos, eu vejo o nome que vocês falaram aí, nomes Paulo Nunes, como orientador, vejo a professora Marli Furtado, vejo o professor Gunter Pressler, outro nome que vocês mencionaram ainda há pouco, Willy Bolle, o próprio professor Luiz Heleno, de Belém, fez a tese em relação, professor Paulo Nunes, José Paulo Bel, né? Nunes, José isso, Vale, isso, a muito velha guarda, obrigado. Rosa, Ajudem com outros Assis. nomes aí. É porque essas pessoas, se elas estiverem me ouvindo, eu quero dizer para vocês que eu agradeço muito tudo que vocês já escreveram, que eu estou tentando ler, muito, muito material, e que é com muito respeito que eu quero organizar esse evento. De maneira nenhuma tentando puxar como se eu fosse dono de nenhum tema ou de nenhum autor. Pelo contrário, eu estou chegando agora, reverencio todo mundo que já trabalha com Dalcídio, né, esse universo que é o Dalcídio, mas me vem essa vontade, sabe, num evento assim simples, que a gente faz, e que nem divulga muito, dá tanta gente e as pessoas se interessam, e a vontade que eu tenho agora da gente começar a conversar sobre esses ciclos dalcidianos, onde vai ser, o formato que vai ser, para que a gente faça um evento grandioso sobre a obra do Dalcídio, para que ele gere artigos, para que nós produzamos artigos, consigamos parcerias. Então, a vontade minha é essa, da gente... que o Letraduzo, essas 4 edições, tenham, e mais uma edição do Letra, que aconteceu também em outro formato, que elas tenham sido essa semente que a gente possa agora produzir uma coisa maior, que extrapole o campo da tradução, com muito respeito a todo mundo que já trabalha em Dalcídio. Deixe-me ver, a Adélien quer ainda participar, nós vamos ouvir a Adélien ainda, e aí Eu depois... acho que a Adélien saiu, professor. Ah, ela saiu, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para os colegas de novo, aqueles que quiserem dizer uma última palavra para fechar nossa tarde, eu também tenho uma última coisinha para dizer aqui,
e aí a gente começa a conversar offline, por outro, começa a ganhar sobre o nosso evento, tá legal? Então, passo de novo a palavra para vocês, não numa ordem específica, aqueles que quiserem dizer mais alguma coisa, fiquem à vontade, palavra franqueada. Olha, assim, eu vou entrar na provocação do professor Tarraf. Assim, né, eu sou da filosofia e dizem que filósofo tem mania de buscar universalidade em tudo. Mas, assim, né, isso é fato que o professor Haroldo de Campos fala, que existem aquelas características sistêmicas, né, que fazem com que exista a isonomia, né, entre texto-fonte e alvo. Então, essas características sistêmicas, elas têm a ver, né, com essa universalidade, né, e se a gente vê, né, tem gente que diz que já chegou a citar nesses artigos sobre que eu li sobre o Dalcio Jurandir, por exemplo, da questão do grito do absurdo, que é um estilo que vem da literatura anglófona, né, anglófona. Então, tem essa universalidade, mas o que me atraiu mesmo, assim, nas minhas pesquisas, foi já realmente a conexão com a nossa história local, assim, né? Eu realmente, quando eu vi, assim, a questão das influências do ciclo da borracha, o trabalho do professor Agenor sobre a constituição populacional do Marajó, né, realmente me bateu forte o coração, assim, e eu acho que a minha pesquisa, quando eu for aprovada no mestrado, ela vai seguir esse caminho, esse passo de buscar realmente o que porque eu acho que ainda é escasso, né? A gente fala sobre os universais, tem muita literatura já aí, né? Sobre as escolas literárias anglófonas e os estilos da filosofia, né? Como o Kafka, que tem gente que diz que influenciou o Dalcio Jurandir, mas a constituição populacional e a história local que aconteceu durante a produção da obra foi o que realmente catou meu coração, e eu acho que eu vou seguir por esse caminho. Muito bem, muito obrigado. Mais algum colega? Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Estou Lembra ouvindo. que quando eu comecei, eu disse que eu estava... Gente, antes de tudo, vocês conhecem o pão de curralinho? Gente, o melhor pão da Amazônia. Eu estou aqui com essa fera, ó. Aldo Moura de Figueiredo, que eu falei para vocês. Ó. Que bacana. Já vi muitas palestras. Ele tá ouvindo tudo aqui. Ele está ouvindo Legal. tudo. Legal. E ele compreende perfeitamente todo esse debate, que é história universal, século XIX, projetos, enfim, os estudiosos, né? Mas eu quis colocar ali nessa fogueira, eu entendo perfeitamente, tá? Só queria agradecer, aprendi de Maju, adorei saber que você está metida nisso, fiquei encantado com a apresentação da Juliana, estupefato com o trabalho do Fernando, que ele recriou Realmente. o Sérgio Buarque de Holanda já para o lado de Altamira. Ele tem um fado, foi lançado um fado na cabeça dele que ele vai levar até depois do fim, ele vai continuar nesse chão dos lobos, mesmo que ele saia da obra, a obra não sai mais dele. Verdade. E, no certo sentido, toda a Amazônia é um grande chão de lobos. Então, olha, foi maravilhoso, gente. Joaquim, incrível, aprendi demais. Parabéns pelo trabalho. Que os círculos, que as cartografias dalcidianas sigam firme e forte, tá bem? Obrigado. Verdade, eu que agradeço, professor, sua presença. Eu só fiz conduzir aqui esse grupo magnífico que está aí. Mais algum colega quer dizer alguma coisa antes de fecharmos nossa tarde? Eu só queria agradecer mesmo pelo convite, novamente. Muito obrigada pelas falas. Foi uma tarde muito agradável, de muita construção de conhecimento, com certeza. Aprendi muito, sempre aprendo, né, nos nossos encontros. E vamos continuar no trabalho. É isso. Obrigada. Eu agradeço, professora. Agradeço. Professor Fernando, uma última fala. Um abraço para os seus colegas, para os seus alunos. Gente, um grande abraço. Foi um prazer ter essa tarde aqui.
Também aprendi muito sobre tradução, né, para a língua inglesa. O contato, enquanto a professora Juliana estava aqui, foi um contato muito... Eu digo aqui em Altamira, né? Sim, sim. Mas, assim, essa tarde também valeu muito a pena. E, olha, estou disponível aí para a gente somar forças e colocar essa proposta de tradução, né? Acho que vai ser um sonho para todos nós. Verdade. E é um sonho, na verdade, a gente vai ter chance de colher um fruto dos colegas que plantaram muito antes, né? Plantaram em tempos Sim, muito difíceis, né? verdade. Só para se ter uma ideia, né? Em 2003, 2004, por aí, eu lembro que era para encontrar as edições do Dalcídio, era muito difícil. Eu lembro que a professora Josebel disponibilizava a edição dela, né, a edição original, e a gente fazia a cópia. Geralmente eu fazia uma cópia para mim e para a co-orientadora. Então, imagine a dificuldade que era. Então, hoje a gente já tem a possibilidade... Eu ter uma cópia dessas. Isso, é grande, né? Pode encadernar, né? Bota capa. Até hoje eu guardo também algumas aí. Poxa, tem segundas edições. Verdade. Mas eu acho que todos nós aqui, a gente já está numa fase, né, já aspirando a essa edição em língua inglesa. Eu acho que vai ser um momento maravilhoso. Fiz um comentário muito avulso assim, com a Carmen, né, com a Carmen Gomes, com a viúva, Zé Roberto, que era filho do Dal. E aí ela ficou super feliz, assim, meu Deus, que trabalho bacana, o pessoal de Soure, né, a professora Juliana Altamira. Então, o que as pessoas estão esperando, né? A gente não tem nem um passo atrás, essa que é a verdade, né? Que Nem bom. um passo atrás. E vamos junto, eu estou junto, né? Vamos junto. Legal. Grande abraço, gente. Grande abraço. Muito obrigado. Para todos vocês também. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. É justamente com essa consciência que eu quero que a gente mantenha o nosso grupo, sempre com esse respeito aos que já trabalharam, tentando contribuir o máximo possível, né, para que essa obra seja ainda mais espalhada, para que ela vá para além dos campos de Cachoeira, para que Dalcídio tenha um reconhecimento ainda maior, porque ele é reconhecido e está em crescente, né, mas está numa crescente, e ele ainda precisa de mais do reconhecimento devido. E eu tenho certeza que com esse grupo a gente vai conseguir. A gente vai marcar, com certeza, algumas reuniões para tentar colocar no papel esses ciclos dalcidianos, ou seja lá como decidamos chamar. Então, gente, para fechar nosso evento de hoje, mais uma vez eu agradeço. Eu vou fechar a nossa conversa com as palavras do Antônio Cândido sobre literatura brasileira, que eu acho que fala muito para nós. Diz o seguinte: comparadas às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca, mas é ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará sua mensagem. E se não a amarmos, ninguém o fará por nós. Se não levarmos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, descaso ou incompreensão. Então é dever nosso, né? É nosso legado, levar adiante as obras do Dalcídio e cumprir nosso papel, dar nossa contribuição da melhor forma possível. Gente, muito feliz com tudo isso. Um abraço a todos e até breve. Tchau, gente. Abração. Obrigada. Obrigado, Ju. Tchau. Abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.